Esta aula é para o concurso do Bampará. Este conteúdo aqui eu peguei do edital. É números e grandezas proporcionais, é razão e proporção, divisão proporcional e regra de 3 simples e composta, a porcentagem. Vamos ver como é que a banca cobra esse assunto. A banca é a Fundação CETAP. Então por isso que eu coloquei essa questão aqui da CETAP. E aqui no canal eu falo de um jeito rápido e didático. É rápido, é para ajudar as pessoas que não tem muito tempo disponível para estudar. Então, por isso que eu apresento o material, assim, quando eu falo que é de jeito rápido, significa que é direto ao ponto. Eu não fico enrolando, sabe? É assim. E didático porque é para ajudar as pessoas que têm dificuldade com a matéria. Vamos ver então como a CETAP cobra essa parte de razão. Razão é uma divisão, é colocar um número em cima e outro embaixo. É isso que é razão. Então vamos ver aqui, ó. Uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com 630 pessoas. Verificou-se que a razão entre o número de homens e o número de mulheres era 3/4. Quantas mulheres participaram da pesquisa? Tá, então a resposta é a letra D, o número de mulheres é 360. Aqui eu marquei a resposta com um X azul. Vamos ver a resolução. Quando fala a razão, você deve saber que é colocar um número em cima e outro embaixo. Então, esse de cima é numerador, o de baixo é denominador, mas eu não vou ficar falando desses termos aqui específicos. Vamos ver entender a resolução. Falou aqui no comando, ó, a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Então significa que você vai colocar primeiro o H, que significa homem, em cima, e depois o M embaixo, que significa mulheres. Se o comando da questão tivesse falado assim, o contrário, por exemplo, ó, a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Ó, você falou primeiro a palavra mulher, então você ia colocar o M em cima e o H embaixo. Então percebe, você deve perceber como foi que o comando da questão falou. Aí vai ficar aqui H sobre M, que é igual ao 3/4, que é o que o comando da questão falou. E depois você deve saber que aquilo que está embaixo, que está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Então esse M que está aqui embaixo ó, vai passar para o outro lado multiplicando o 3/4. Quando o M passar para o outro lado, vai ficar só o H aqui na frente, porque o M saiu. Então vai ficar assim, o H que é igual a 3/4, e esse pontinho aqui é um sinal de vezes. Aí o M que passou multiplicando. Aí você para aqui, tá? Deixa assim. Agora vamos ver outra informação. Está falando o, que foram entrevistadas 630 pessoas, né? Então significa que esta informação aqui, ó, o número de homens mais o número de mulheres é igual a 630. Então, você vai montar dessa forma aqui as duas equações. Agora vamos colocar uma dentro da outra. Nós já sabemos aqui na primeira equação que o H é 3/4 vezes M. Então, nesta equação aqui, ó, na segunda coluna, eu vou colocar, onde está o H, eu vou colocar 3/4 vezes M. Depois esse sinal de mais aqui veio para cá, ó. Aí repetiu tudo, mais igual a 630. Agora aqui você deve tomar cuidado, que é bem fácil, tá? Eu vou pegar esse 4 que está aqui embaixo e vou multiplicar este M que está passando o sinal de mais, ó, tá? Ó, vou multiplicar 4 vezes M é 4M. Depois eu vou somar com o que ficou para trás, tá? Fica assim, ó. 4 vezes M, 4M, mais 3M vai dar 7M. Por isso que ficou aqui embaixo 7M. Aí tudo isso dividido por 4. Aí coloca igualdade e o que está passando igualdade, que é o 630. Você já sabe que o que está embaixo, que está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou pegar esse 4 aqui e vou passar multiplicando o 630. Aí vai ficar assim, ó, 630 vezes 4. E aqui na frente da igualdade, ou seja, antes da igualdade, ficou só o 7M, porque o 4 passou para o outro lado. Tá, então ficou assim, 7M, que é igual a 630 vezes 4. Agora eu vou deixar só o M e vou fazer ó, 630 vezes 4 e passar o 7 que estava multiplicando, o M vai passar dividindo. Fazendo 630 vezes 4 dividido por 7 dá 360. Então o número de mulheres é 360, por isso que a resposta é a letra D. E se eu quiser encontrar o número de homens? A gente pega esta equação aqui, ó, esta primeira aqui de cima, repete aqui. Como nós já sabemos qual o valor do M, está aqui, ó, 360. Aí, então eu vou voltar aqui e onde estava o M, ó, eu vou colocar 360, ó, M 360. E repetir o H, o mais 360, que é igual a 630 do outro lado.
E na matemática, quando um número está somando, a gente passa para o outro lado subtraindo. Então, o 360 está com sinal de mais aqui, ele vai para o outro lado da igualdade com sinal negativo. E fazendo aqui, ó, 630 menos 360 dá 270. Então, o H é 270. E está aqui na letra C, ó, 270, mas esse H é o número de homens e a questão cobrou o número de mulheres. Então, a resposta é a letra D. Vamos fazer outra questão que só vai mudar os números, mas o jeito de resolver é o mesmo. Vamos ver, uma universidade pretende dividir 200 mil entre duas pesquisas, P1 e P2, de modo que a razão entre as pesquisas seja 2 para 3. Isso aqui, esse 2 para 3, é o mesmo que falar é 2/3, tá? É assim, você deve entender que é 2, aí barra 3. É o mesmo que escrever 2 sobre 3, o 2 em cima, o 3 embaixo. Então você deve entender isso aí. Depois pergunta, ó, qual o valor alocado para a pesquisa 2? Tá pedindo o P2. A resposta é a letra C, vai dar 120 mil. Vamos montar então, nós já sabemos que a razão é colocar um número em cima e outro embaixo, né? Então vai ficar aqui, ó, P1 sobre P2, que é igual a 2 para 3. Esse 2 para 3 você já sabe que é colocar o 2 em cima e o 3 embaixo. Então ficou dessa forma. Perceba como vamos fazer o cálculo parecido com o primeiro lá, o mesmo procedimento. Então eu vou pegar esse P2 que está aqui embaixo, que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando o 2/3. Aí quando eu passar o P2 para lá, vai ficar só o P1 aqui antes da igualdade. Ficou P1 é igual a 2/3 vezes P2, que esse pontinho, como você já sabe, é um sinal de vezes. Mas ele pode também ser um X, porque a vezes pode ser representada pelo pontinho ou pelo um X. Então você não pode complicar aí as coisas, tá? Às vezes o sinal de vezes é representado por aquele X e algumas vezes é representado pelo ponto. Tudo bem, então encontramos aqui que o P1 é igual a 2/3 vezes P2. Vamos montar a equação aqui na outra coluna. Nós sabemos que o total é 200 mil, então significa que o dinheiro que foi para P1 somado com o P2 vai dar os 200 mil. Foi isso que eu coloquei aqui, P1 mais P2 é igual a 200 mil. E agora, onde está o P1, eu vou colocar isso aqui, ó, 2/3 de P2, porque nós sabemos que o P1 é igual a 2/3 de P2, então eu vou pegar isso e vou substituir aqui na segunda coluna. Onde estava o P1, eu coloquei 2/3 de P2, aí mais e repete tudo aqui para frente. P2, que é igual a 200 mil. Vou fazer um cálculo parecido com o primeiro que vimos aí agora na primeira questão. Vou fazer assim, ó, pegar esse 3 aqui de baixo, multiplicar o P2 e vou somar com o que ficou para trás. 3 vezes P2 é 3P2, mais 2P2 vai ficar 5P2. Tudo isso dividido por 3, é o que está bem aqui. Aí igual o 200 mil do outro lado. Vou pegar esse 3 que está dividindo e passar multiplicando 200 mil. Então vai ficar assim. Vai ficar esse 3 aqui, saiu, foi multiplicar o 200 mil. Então ficou 5P2, que é igual a 200 mil vezes 3. E o 5 que está multiplicando passa para baixo aqui, passa dividindo. Então vai ficar 200 mil vezes 3 dá 600 mil, dividido por 5 dá 120. Então o valor de P2 é 120. Aí agora para encontrar o P1. Para encontrar o P1, a gente pega essa equação primeira aqui de cima, só faz repetir aqui e pergunta, eu quero encontrar o P1 e eu vou precisar do P2. Quanto é o P2? O P2 eu já encontrei, que é 120 mil. Aí então aqui onde estava o P2, a gente coloca 120 mil e repete tudo que está depois da igualdade, que é o 200 mil. E faz o mesmo cálculo que nós fizemos na anterior. Deixa só o P1, que é igual a 200 mil. Os 120 mil que está com o sinal positivo vai para o outro lado com o sinal negativo. Mesma coisa que fizemos na primeira questão. Aí vai fazer agora. 200 mil menos 120 dá 80 mil. Esse 80 mil está aqui na letra E. Mas esse 80 mil é o resultado de P1. E a questão está cobrando P2, que é 120. Então por isso que a resposta é a letra C. Se inscreva no canal e faça alguma pergunta aí. Você gostaria que eu gravasse sobre qual assunto? Comenta aí.